The Sales Follow-up. Eu lembro que eu tive a petulância e a audácia de virar pro Ed na primeira semana como estagiário e falar que eu queria ser COO. É de rir, é ridículo, mas mostrava um pouco de você, eu quero é isso aqui, entendeu? E eu não sabia o que era COO, não. Eu pesquisei qual que era o cara mais perto do CEO e falei com ele que eu queria ser COO, entendeu? Um podcast da Reeve e Outbound Marketing. Aqui você aprende a se diferenciar em vendas. Fala pessoal, bem-vindos a mais um The Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO aqui do Reeve da Outbound Marketing, estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e founder. Fala galera, tudo bom? E com um convidado especialíssimo, um brotherzaço nosso, até demoramos para trazer ele para conversar, né, Vini? Gui Mendes, CEO do 12Min. Gui, prazerzão ter você com a gente, meu velho. Bom, o prazer é meu, fico muito feliz, muito honrado por ainda estar valendo meu passe de vendedor para participar aqui do Sales Follow-up. Verdade a gente vai descobrir, né, Gui? Você é igual andar de bicicleta mesmo. É isso aí, eu tô com medo desse trem, mas vamos descobrir aí nos próximos minutos. Massa demais. Gui, você pode contextualizar um pouquinho pra gente, cara, como foi o seu início em vendas, como é que você foi parar na área? Legal. Bom, quando eu tava eu já nessa época eu já vendia roupa no shopping, foi o meu primeiro emprego mais formal, assim. E aí, quando eu tava no 5º período da faculdade, eu tive a matéria de negociações internacionais, que na verdade era uma matéria de negociação, mas como meu curso era relações internacionais, eles sempre botavam internacionais na frente. mas era negociação, era Principal Negotiation, escola de Harvard, negociação por mérito, Good Cop, Bad Cop, esse tipo de coisa. E ali eu encontrei pela primeira vez eu brilhei o olho na faculdade, assim, falei, cara, isso é muito foda, assim, eu realmente gostava dos livros, gostava da matéria, gostava da aula, e aí ali eu vi tive um vislumbre de um negócio que eu achei muito massa. Dali a professora era bem referência, assim, e tal, ela tinha uma firma de internacionalização e ela era presidente de uma público-privada, que é a ProMinas, que controla Minas Centro e Expo Minas. Aí teve uma avaliação, atividade de negociação lá, eu fui bem, e aí eu pedi para ela um estágio, fiz estágio com ela, só que eu queria ir para a firma de internacionalização, é lógico que eu fui para outra, mas era legal porque apesar do trabalho ser bastante planilhão, quando eu entreguei uma planilha que era tipo assim, 6 anos de evento em todos os espaços do Expo Minas, Minas Centro, não era difícil, mas era longo e moroso e ninguém tinha feito, né? Aí quando eu fiz, ela, né, é bem formal, é público-privado, né? Então ela mandou avisar o meu chefe que ela gostou. Aí quando o cara me trouxe o elogio dela, eu falei, cara, quis marcar um papo com ela. Apesar de ela ser minha professora, tinha a sala dela, tinha a subsala lá com a secretária, fui na secretária, pedi para marcar uma reunião. Aí, lógico que não rolou a reunião, mas o meu gerente veio me perguntar o que eu queria, que eu tava querendo marcar a reunião com a professora. E aí eu falei, eu queria... eu sei que eu não tenho nada para agregar, mas eu queria sentar, né? Porque eu tinha as negociações que ela fazia, era VP comercial. Então, as grandes negociações, ela se envolvia, e tinha vezes que rolava uns pau quebrando lá, e ela era muito firme, assim, ela era super negociadora. E aí eu pedi, cara, eu queria participar como ouvinte. Eu sei que não tem nada para agregar, mas se não for atrapalhar, se não tiver um problema ético, qualquer coisa, eu queria. Aí falou, muito difícil, nunca rolou e tal, mas aí ela botou fé e me colocou falou, cara, as mais treta, as mais delicadas, precisa de ata. Você pode fazer a ata que você vai estar lá e você vai fragar o que tá rolando. Era o mais legal, era a parte que eu mais rolava, tipo, no máximo 2 vezes no mês, era o ponto alto dos dias de estágio, e acabou esse tempo, era definido de 6 meses, e aí um amigo que estava sendo incubado numa startup falou, cara, o pessoal lá tá com um processo de seleção pro comercial, para estágio no comercial e tal, o que você acha? Eu falei, velho, lógico, que acabar de ficar sem estágio. Aí eu fui, era uma empresa no setor de educação, e até o Pablinho era o meu VP lá. Grande Pablinho.
Aquele cara é demais, cara. E aí aí tinha o Pablinho que era o VP, tinha a Letícia que era minha gerente, que foi quem me contratou. E aí o Pablo saiu da empresa, com 2 meses que eu tava lá, função de SDR, que era o estágio de vendas lá, que era prospecção, e ali era só educação, então eu só prospectava universidades, diretor de universidade, esse tipo de coisa. E aí eu ouvi falar, nesses 2 meses, 3, não sei que eu fiquei lá, eu ouvi falar da Rock. Alguém comentou alguma coisa de Rock, o que é Rock? E aí o pessoal, não, você não conhece a Rock é foda, eles ficam no Castelinho, não sei o que tem, eles fazem o nosso blog, não sei o que, que massa. Eu pesquisei, assim, dei uma olhada, falei, nossa, esse tal de Rock deve ser legal. E aí, pra mim parece que foram tipo 3 dias seguidos isso. Eu não lembro, não sei se exatamente foi assim, mas na minha memória é assim. Isso foi um dia, no outro dia eu tava voltando de carona com a Letícia, que era minha chefe, e a gente cruzou com a rua São Romão, que era a rua da Rock. E ali tava passando o Henriquinho, que é um vendedor, foi um vendedor lá da Rock, um dos primeiros. E o cara, tipo assim, mais novo do que eu, com a blusa da Rock, um blazer, um óculos, felizão. Vamos lá tomar uma, não sei o que. Eu falei, cara, eu quero ser amigo desse cara, eu quero trabalhar nesse lugar. E aí eu fiquei pensando, viajando muito na Rock. E aí começou, tipo, o que eu vejo como terceiro dia é que era o Pablo saindo, e quando o Pablo saiu, a Letícia falou, cara, eu vou sair também, quero te levar. A Letícia estava pensando em algumas startups aqui de BH, na época, e aí eu falei, cara, você consegue me indicar lá na Rock? Porque eu comecei a viajar. Primeiro que eu criei aquele Castelinho, aquele cara legal e aquela parada meio mágica assim. E segundo que eu pensava muito, cara, aqui eu só vendo pra professor, pra diretor, velho. A Rock é um lugar que eu vou poder vender pra todo mundo. Eu vou poder conversar com negócios diferentes e aprender sobre negócios diferentes. Eu tinha muito uma viagem de carreira na época. Eu nunca tinha uma viagem de empreender. Eu tinha viagem de chegar num lugar e poder ser estagiário, depois evoluir, virar gerente, virar diretor e um dia, quem sabe, ser um presidente da empresa. Tipo assim, a minha viagem era muito essa. E ali, cara, conhecendo vários negócios diferentes, de áreas diferentes, eu achava que ia ser mais rico, assim. E aí ela me indicou inclusive pro Henriquinho. Aí... Eu vou fazer um parêntese só, Gui, porque é engraçado ouvir que a lenda Gui Mendes, pra mim, começou nessa época. A Letícia, logo antes de você entrar na Starline, ela foi lá na Samba conversar com a gente pra entender um pouquinho do processo de outbound. A Rock ainda tava, tipo, com o inbound rodando muito, mas não tinha outbound ainda na Rock, né? E ela tá assim, pô, a gente quer ver o que a Samba faz, mas tá no mercado muito distinto, apesar de a gente também na Samba vender um pouquinho pra educação. E aí, quando você entrou, ela falou, nossa, eu contratei um estagiário muito bom. E aí começou, a lenda de Mendes começou ali, porque logo depois, quando ela decidiu sair, ela falou assim, olha, eu tô querendo ver, ela chegou a conversar com a Samba de ir pra lá, na época não deu, porque a gente tava com a área que na época ela entraria meio cheia, etc. E ela falou assim, velho, faz de tudo, mas traz o Gui pra cá, ele é muito bom. Eu lembro dela falando isso comigo, eu falando assim, caramba, velho. Será que dá? Aí quando eu fui falar, ela mandou mensagem pra mim, aí eu falei assim, me coloca em contato com ele e tudo, aí ela virou e falou assim, então, só uma coisa, ele pediu indicação lá pra Rock. Aí eu virei e falei, não, relaxa, então, deixa, tipo, rodar, e como eu conheci o Dieguinho, eu falei, Dieguinho, se você não levar, me avisa. Eu, Dieguinho, sem chance. Que legal, cara. Foi basicamente aí que começou a lenda de Mendes. Ah, que massa, eu não conhecia essa história e... Pô, legal demais, prazer ouvir isso. E rolou isso mesmo, e uma das coisas também que me pegou muito na época, eu lembro desse trade-off na minha cabeça, tipo assim, cara, a Samba é muito longe. A Rock era bem perto da minha casa, tipo uns 10 minutos a pé. Era muito longe. Era difícil mesmo. Massa. Qual que foi o momento que você entrou na Rock, assim, só dar um pouquinho de contexto? Você entrou direto como rap ou você entrou como SDR? Não, entrei era estagiário de vendas na época, mas a função era SDR. Na época a Rock tinha 2 vendedores, que eram o Marcelo e o Henrique, tinha o Jimmy coordenando o time. Tava começando a flertar com o Matt. A empresa como um todo não tinha, acho que, se não me engano, 23, não falar o número certo, mas tinha umas 20 e poucas pessoas na época.
Foi Castelinho ainda junho de tava vazio, 2014, Castelinho ainda tava vazio. É. Se o andar de baixo era só alegria, né? Tinha uma salinha de vendas e o resto era, tipo, depois foi tudo sendo ocupado por pessoas. No final você tava sentado no pé da escada, que eu lembro. Bons tempos, acho que um dos melhores momentos da minha vida, eu lembro do Castelinho, eu sinto até o cheiro, cara, é bizarro. Caraca, aprendizado fudido, né, velho? É, cara, aprendizado, diversão, encontrar, tipo, gente que eu me identifiquei muito, grandes amigos que hoje são, assim, alguns dos meus melhores amigos mesmo, a galera que a gente construiu na época lá da Rock. É uma galera que hoje é, assim, tão próxima como meus amigos de infância, assim. É muito legal o que a gente criou ali. A parte de experiência, de aprendizado, cara, eu sempre brinco que foi minha faculdade, meu MBA, foi a Rock, e na parte pessoal também foi foda. Mas e você demorou quanto tempo de migrar para SDR, para vendedor? Você lembra como é que foi isso? O que é seu trampo como SDR? Conectar. Na verdade, era pegar leads e conectar com esses leads que não levantaram a mão. Então, na Rock, na época, a gente brincava, era open bar de lead. Então, tinha lead de sobra, lead levantando a mão de sobra, e ficava... os primeiros ensinamentos que o Matt vinha trazendo é que a gente estava deixando dinheiro na mesa, porque a gente não estava conectando com aqueles milhares de leads que estavam pingando todo mês, porque a gente só conectava com quem pedia para falar com vendas. Então era basicamente, você baixou esse material, fazia uma pesquisa em qualquer empresa, qualquer área, não sei o que, você baixou esse material aqui, funil de vendas do inbound, não sei o que, eu sou da Rock Content, e marcava se fizesse sentido, se o cara tivesse uma dor, um problema que poderia ser solucionado pelo marketing de conteúdo, a gente marcava com o vendedor. Era legal. E aí? Cara, você cresceu rápido na Rock, velho. Eu peguei eu tô lendo um livro Fora da Curva, do Malcolm Gladwell, que é absurdo, assim, abre muitos olhos para muitas coisas que eu já vinha aprendendo com o Rafa, que é o meu sócio da Rock. É muito bonito a gente falar de meritocracia e etc. E ela existe, mas ela existe em ambientes controlados. É ilusório a gente achar que a meritocracia é uma coisa totalmente generalizada. Sempre quando você for buscar as grandes referências, os grandes expoentes, os fora da curva nas suas áreas, você vai ver que teve um conjunto de fatores. Não me colocamos como fora da curva, mas porque no contexto do Rock Content realmente tive um crescimento muito rápido. Mas eu entrei quando o produto estava pronto, quando estava tudo rodando, a máquina de marketing estava redondinha, open bar de lead, estava na hora de escalar a venda, trouxeram o VP comercial, que é um dos caras mais foda de venda que tem no Brasil, eu considero o mais, que é o Matt, e eu entrei naquele momento, ali. O Matt, a gente tocava, fazia call com o Matt, viajando que um dia se ele poderia vir pra Rock, não sei o que. Poucos meses depois ele estava ali, e eu posicionado no momento em que eu poderia ser o braço direito daquele cara, que se eu desse o meu melhor, se eu desse o meu máximo, se eu aprendesse o máximo, se eu pudesse ser um dos fios condutores de transformar o projeto que ele estava construindo junto com os founders para vendas da Rock dar certo. Eu estava numa posição muito privilegiada para ser visto e ter essa oportunidade de crescimento. Mas sim, foi bem rápido. Assim, se eu não me engano, foram 5 meses para virar vendedor. E aí foi uma das primeiras coisas um dos primeiros aprendizados, assim, porque o Jimmy tinha me falado que em 3 meses, batendo meta X, eu viraria vendedor. Rolaram os 3 meses, rolaram a meta X, e ele não me promoveu, aí passou um mês, aí passou outro, e esse tem rondando na minha cabeça. Mas a única pessoa que eu deveria... Eu não cheguei a falar isso com ninguém, mas ao invés de ficar rondando na minha cabeça, eu tentei falar com o Jimmy desde o começo, cara, e aí e tal. Só que eu fiquei meio assim. Quando eu fui falar, ele tinha esquecido. E era por isso que eu não tinha sido promovido. Ele, não, puta que pariu, esqueci e tal. Aí, no dia seguinte ele me promoveu. E ali eu comecei a aprender, eu acho que eu vi tem vários episódios ali que essa lição me vem à mente, tipo assim, cara, eu vivi, tive uma carreira muito foda na Rock, e eu só tenho gratidão por todo mundo que eu convivi ali, principalmente
pelos gestores, pela galera que me deu oportunidade. E eu sempre tive uma relação muito legal com eles, porque eu sempre, a partir daquele momento, eu aprendi que eu poderia trocar essa ideia, que quando alguma coisa me incomodasse, fazia muito mais sentido. Isso eu aprendi, na verdade, desde que comecei a aprender no dia da entrevista, quando o Jim falou, cara, reclamação não sei o que. E, tipo, a gente tinha um porquinho, que quando reclamasse, botava dinheiro no porquinho. No fim do ano a gente dava pra Fatinha, que era a moça da limpeza lá, e até hoje coordena a galera lá hoje. Legal, velho. Mas tinha um mindset muito de tipo assim, cara, reclamação é você falar de um problema sem ser com quem resolve, sem ser pra resolver o problema. Você tem um problema, ou você resolve, ou você fala com quem resolve. E falar na cozinha, reclamando e falando mal do fulano, não faz sentido. E ali, quando eu fui falar com a pessoa certa, o resultado apareceu na mesma hora. Então, todas as vezes que eu tive alguma coisa que pra mim não estava muito de acordo com o que eu estava entendendo, eu fui falar com a pessoa certa e sempre foi resolvido. Legal. E existem casos em todas as empresas de pessoas que enfim, guardam muita coisa e aí depois criam uma mágoa. E muitas vezes é porque ela não foi lá resolver. Foda isso, velho. Muito foda. Isso foram aí os primeiros meses de rock. Foi do mês de 2014 até quase o fim do ano ali. No fim do ano eu virei vendedor. Ali foi muito rápido. Ali, tipo, eu fui vendedor, e aí o Matt começou a quebrar os times, aí ele me subiu pra mid. Aí quando criou a Enterprise, era eu e o Henriquinho Enterprise. E aí esse processo deve ter acontecido aí do fim de 2014 até meados de 2015. Eu acho que foi no segundo ou no terceiro. No terceiro quarto de 2015, eu já estava alinhado com o Matt, que eu queria ser o gerente, queria ser o primeiro gerente do time. O time já estava com o tamanho que precisaria de um gerente abaixo do Matt. E ele foi me preparando ao longo daquele quarter. E aí, no início do Q4 de 2015, eu assumi como gerente do time de venda lá. No início de 2016, já quebrou os times, aí eu fiquei com a Mid Enterprise e o Aspira assumiu como gerente de Small. E daí, meados de 2016, eu saí da Rock pra Quero Comprar, que virou o mapa do carro. Foda. Falando na sua trajetória em vendas específicas, assim, cara, vamos ver se é igual andar de bicicleta. Aonde que você se diferenciava, cara, como vendedor, assim? Cara, eu acho que vai bem naquela parte que eu tava comentando no começo de por que eu fui pra Rock. Eu realmente tinha uma curiosidade genuína de aprender com cada cliente, com cada negócio. Eu queria entender sobre aquele negócio, eu queria entender o que tinha feito aquele cara chegar até aqui, queria entender por que ele não estava mais conseguindo rodar do jeito que ele sempre rodou e estava precisando de alguma coisa diferente. Era por isso que a gente estava conversando. Eu entendia que cada negócio era um negócio, não é só porque eu aprendi, conversei com um cara que tinha um software de gestão financeira para pequenas empresas, que quando eu fosse conversar com outro eu já sei sobre isso. Não, eu queria entender o daquele cara. E eu acho que o pessoal falava que eu era muito bom em DBA, em exploratória, enfim, entender e puxar o DPCT do cara, mas, por exemplo, as perguntas e como fazer as perguntas e como chegar direto no ponto, eu nunca vi ninguém igual a Aspirinha, cara. A minha mágica, vamos falar assim, ela estava no passo atrás. Eu construía muita autoridade com o cara porque eu tinha muito interesse no negócio dele, eu entendia o negócio dele, eu mostrava para ele que eu entendia, e aí eu construía aquela autoridade que fazia o cara se abrir, me falar o que estava pegando, e abrir o DPCT, e abrir os problemas, porque existia um interesse genuíno em entender sobre aquele negócio. O cara entendia que eu estava entendendo, entendia que eu estava interessado de verdade, que eu estava querendo jogar ele numa fórmula genérica de os negócios de software de gestão para pequenas empresas. Eu acho que era ali que morava um diferencial, se eu for falar assim. Gui, assim, eu acho que essa questão da curiosidade, cara, ela desenvolve um outro skill de vendas que eu acho que é muito falho hoje, na maioria dos vendedores, que é você conseguir conectar o desafio do lead com a sua proposta de valor de maneira customizada.
Então, eu acho que era muito aí que você ganhava, né, cara? Até você comentou comigo off-topic, cara, como que você desenvolve o cara pra ele virar pra você e falar, não, é exatamente isso. Exato. Eu acho que, no fim das contas, é porque as pessoas não querem fazer uma venda consultiva, mas querem colocar ela numa caixinha. E aí eles querem fazer a venda consultiva quase virar um script. E é o começo. Todo mundo, quando começa a fazer a venda consultiva, marca o de PCT, marca um xizinho. Depois você vai se desenvolvendo para ficar uma coisa mais natural. Mas eu acho que é aí que mora esse desafio. Primeiro, entender de verdade. Eu acho que é totalmente diferente você colher informação e você entender a informação. E quando você entende a informação e demonstra pro lead que você entendeu, que era a coisa que o Matt batia muito, arranca os exatamente do lead. Basicamente, se você está aprendendo, você está entendendo sobre o negócio dele, está te mostrando um negócio estratégico, você está entendendo, mostra para ele, cara, então você está falando isso, resume em 5 palavras, em uma frase, o que ele ficou 2 minutos falando. Cara, exatamente. Se você tirar uns 3 exatamente, o cara já tá confiando em você. E aí você para isso você precisa entender de verdade. A curiosidade precisa ser genuína. Eu acho que onde mora essa dificuldade de fazer uma solução customizada, primeiro, a curiosidade não ser genuína e tá simplesmente tirando pedido, tirando informação de PCT como se estivesse tirando pedido. Segundo, não ter de verdade o entendimento de, cara, esse cara precisa ser bom para a empresa. Para esse cara ser bom para a empresa, eu preciso trazer resultado para ele. Para eu trazer resultado para ele, a minha solução tem que realmente ser a solução para um problema dele. Ele tem que ter um problema que a minha solução resolve. E aí a galera, na verdade, ela só quer tirar ali, marcar um check que ela pegou todos os pontos do GPCT e jogar uma proposta para ele que não tem nada de customizado. Então eu acho que essa é a grande questão nisso aí, porque quando um cara realmente tem curiosidade para entender, entende de verdade, demonstra esse entendimento, constrói autoridade, ele tem a primeiro grande ponto disso aí. O segundo ponto é ele ter a ideia e a clareza de que ele precisa realmente evoluir, gastar a energia dele, depositar a energia dele nas oportunidades que realmente tem um problema que a solução dele resolve. Na verdade, no fim das contas, a galera quer vender para todo mundo. E isso vem muito da gestão também. A gente era ensinado de que a gente não queria evoluir com o lead que fosse da churn. Existia uma conversa sobre churn periodicamente. O Matt falava muito de churn. O Ed, em todas as reuniões trimestrais, ele batia muito em churn. Churn é uma meta importantíssima para a empresa. Então, a gente levava realmente a sério que a gente queria vender para um cliente que realmente fosse ter sucesso, fosse permanecer na empresa, fosse renovar o contrato. Então acho que esses 2 pontos se casando é onde se soluciona esse problema. Não ter esses 2 pontos, não ter uma clareza de que você quer evoluir e que o vendedor pode realmente negar a venda, pode realmente não querer evoluir, não evoluir com aquele lead que não vai ter resultado, que não tem um problema real que a solução resolve, ou que aquele problema não é prioridade, ele vai parar de querer ficar empurrando venda de caixinha. Se ele tem curiosidade de verdade, é a mesma coisa. E é engraçado que as pessoas não entendem que, na verdade, isso é uma via de mão dupla. Porque a partir do momento que você se posiciona como um recurso escasso, até para o lead, ele também vai vincular um compromisso maior com você como vendedor. Cara, quando eu coloquei na minha cabeça que, cara, meu papel como vendedor é muitas das vezes ser um gatekeeper, impedir que esse cara vai comprar, porque o próprio direcionamento do GPCT, ele é para você qualificar, mas ele é para você tirar compromisso também, né, cara? Com certeza. Esse é um ponto... E é legal que culturalmente também torna o propósito do time muito mais imbuído de algo, tipo, legal. Pelo menos assim, é uma sensação que eu tenho tipo, com o time aqui, quando a gente fala de outbound, ou quando a gente fala do processo de vendas com alguém que é novo, que não tem tipo, uma experiência grande no processo, a galera se sente mais confortável de rodar um DPCT ou de fazer alguma coisa, sabendo que, cara, se não tiver alinhado, eu não vou empurrar alguma coisa pra alguém, eu vou simplesmente, tipo, beleza, não é o nosso momento, não é o seu momento, a gente precisa disso e disso daqui ainda para fazer acontecer. Então, quando você entende que a venda consultiva ela é parte de você ajudar a resolver um problema real,
Eu acho que o próprio vendedor, ele sente muito mais conforto em vou seguir o meu processo, eu vou fazer acontecer e eu vou oferecer alguma coisa que esteja alinhada. Eu acho isso muito doido. Com certeza. Ele vai ter prazer em fazer a venda. Exatamente. É diferente. Eu quero vender a qualquer custo, tem que empurrar para todo mundo. Cara, é o princípio é o 80-20, né? O princípio de Pareto. Não adianta você pôr esforço demais onde não vai trazer resultado, onde não vai trazer impacto. Você tem que botar muito esforço, principalmente, se estou abaixo da meta, preciso bater meta, você tem que acelerar, sentar o pau, chegar no ritmo que vai te trazer resultado, mas se você fizer isso sem direcionamento, se você começar a encher seu pipe de lead que não vai comprar, você está só gastando tempo para falar que você... Não para falar, né? Porque no fim das contas, muitas vezes o cara não... A pessoa que está fazendo isso não percebe que ela está fazendo isso. Eu já fiz isso, todo mundo no começo já fez isso também, mas você está desperdiçando esforço. Você está gastando muito esforço. Inclusive, no próprio livro do princípio 80-20, você fala de tipo assim, no esforço, aprendendo, que no começo muito esforço vai trazer pouco resultado. Na medida em que você vai aprendendo e vai entendendo como é que se joga o jogo, é menos esforço para mais resultado. Vai trazendo mais impacto, vai calibrando. Show de bola. Cara, você falou pra mim aqui, off-topic, offline, que a transição para liderança em vendas foi algo muito natural para você. Sim. Por quê? Cara, tem duas coisas aí que contribuíram para isso. Uma que meio que era o que eu sempre quis, assim. Desde quando eu era estagiário, na verdade, era aquela visão de carreira que eu tinha. Eu via vendas, eu via sempre como uma oportunidade, assim. Eu tinha muito na minha cabeça, eu tenho na minha cabeça o pai de um grande amigo meu como referência, que é um cara que começou do nada, se graduou em administração, começou a trabalhar na empresa, foi crescendo, até que foi um dos diretores financeiros mais jovens da Vale, presidente da Vale, presidente da Uzi Minas. E a minha visão era, eu queria ter a oportunidade de crescer. A Rock, eu sempre vi ela como um lugar que existia aquela oportunidade para mim, que ali eu poderia... voltando àquela, estava no momento certo, no lugar certo, na hora certa, onde eu teria a oportunidade de, dando o meu máximo, evoluir e subir a escadinha na empresa. Eu lembro que eu tive a petulância, a audácia de virar pro Ed na primeira semana como estagiário e falar que eu queria ser CEO. De rir, é ridículo, mas mostrava um pouco de assim, eu quero isso aqui, entendeu? E eu não sabia o que era CEO, não. Eu pesquisei qual que era o cara mais perto do CEO e falei com ele que eu queria ser CEO. Você não entendeu? podia falar CEO com ele? Basicamente. E aí, cara... então eu tinha essa viagem e eu sempre fui muito, muito de gente, assim. Eu sempre gostei muito de lidar com pessoas e tal. Então eu sempre... naquele lance aquele trade-off, né, de perder um bom vendedor para virar um gestor e etc e tal, e tem que ser considerado, mas no fim das contas, né, o próprio Roberto fala que tipo, não tem outra alternativa, né, você não vai promover o pior, mas ainda assim eu tinha mais um perfil para agente do que um perfil para venda, mesmo quando vendedor, então isso é um ponto. O outro é que foi muito legal a minha transição, tipo, meio que desde o começo também deixei isso claro pro Matt. Fui construindo ali o caminho de ser o braço direito dele. Lembro de um conselho muito simples e rápido do Dieguinho andando, passando pela cozinha e falando, cara, cola no gringo, você brilha, mais nada. Eu vou colar no gringo, vou aprender tudo que esse cara tá ensinando, vou tentar ser um cara que ajuda esse cara a concretizar o plano dele. Então foi assim, desde que ele entrou. E quando foi o momento da virada para gerência, que eu vi que o time estava crescendo, que em algum momento ia precisar de um gerente e tal, eu virei para ele, foi o Q2 foi o Q3, início do Q3 de 2015, que eu virei para ele e falei, cara, vai rolar a gerência, não é segredo nenhum que eu quero ser gerente, existe essa oportunidade, como é que eu faço para me preparar? Você sabe que eu não sei nada, enfim, eu era vendedor, eu vendia roupa no shopping com maior orgulho, não tem nada contra isso, mas eu não sabia nada de ser gerente de vendas. Eu nunca fui gerente nem na loja que eu trabalhava no shopping, entrei como estagiário na Rock, sabia vender e não sabia ser gerente. E ele falou, cara, existe oportunidade, eu vou te preparar para assumir isso aí. Então esses 3 meses foram de muita preparação. Foi um livro
um livro em cada mês que ele me deu para ler, o Challenge Sales, Sales Acceleration Formula e o Coaching Sales People into Sales Champions. Me deu um para ler em cada mês e a gente discutia em cima disso. Ele foi gradualmente me passando as responsabilidades, então ele começou a me envolver nos processos de contratação. Primeiro eu fiz um primeiro papo, depois eu fiz um roleplay, depois eu fiz mais um roleplay. Depois eu fui com o Ed num check de cultura para ver como é que era. Depois ele me colocou para tocar no Kickstarts, que eram reuniões que a gente tinha no começo do dia, todo dia. Eu comecei a tocar os Kickstarts com o time, fazer um one-on-ones. Então no meu último mês como vendedor, eu já era mais gerente do que vendedor. Foi uma transição gradual mesmo, para quando eu assumi como gerente, eu já era gerente na prática, assim. Então foi um processo legal. Tinha espaço, tinha que formar um gerente só, tinha 3 meses para formar um gerente só, então ele pôde me dar bastante atenção. Mais uma vez eu estava no momento certo, no lugar certo. Legal. Então é por aí. Pô, foda, velho. Que foda. E a indicação dos livros também é maravilhosa, né? Cara, o Roberto é muito massa, da mesma forma que o Andy Grove, que eu sou fãzaço. Os caras são engenheiros, eu admiro demais. Se eu pudesse voltar atrás na hora que eu fosse escolher a faculdade, eu ia fazer engenharia, porque ensina um raciocínio lógico, uma forma de ver as coisas processual. Então o cara era engenheiro, não sabia nada de venda e entrou com a missão de escalar uma operação de vendas para o que a HubSpot é hoje. E ele fez isso através de processo. E ele criou processos muito claros para contratar, para avaliar, para fazer a venda acontecer, o próprio processo de venda. Então, cara, é muito legal. O Sales Acceleration Formula é uma bíblia de processo de venda, gestão de venda. A gente vinha falando que isso é um desafio, né, nas empresas. E aquilo ali é a bíblia de gestão de venda, na minha opinião. O Challenger Sale sobre venda consultiva, eu acho assim, pilar. Apesar de que o Spin Selling é considerado a grande obra porque ele cria o conceito, o Challenger Sale destila esse conceito, né? Então é bem fora também. E o Coaching Sales People para gerência do dia a dia ali é um livro uma das armas que você mais usa, né, no final das contas. Com certeza. Pô, foda. Massa. Cara, uma coisa que é muito comum é você emular o work ethic e o jeito de trabalho do seu gestor. Nesse caminho, assim, você já ressaltou aqui que, cara, colar no match, aprender o que esse cara faz, mas o que foi diferente, velho? O Gui gerente do que era o match gerente, assim, o que foi o seu tempero, assim, nesse caminho? Cara, eu acho que é muito talvez até de personalidade, assim, até de cultura, vamos falar assim. Eu acho que, enfim, o match foi uma escola pra mim, assim, a Rock como um todo e o match em específico, cara. Foi uma honra ter sido guiado, mentorado e ter tido esse cara como mestre nas vendas ali, ter podido estar ali tão diretamente. Mas é personalidade. Eu acho que a diferença é que o tempero que o Gui trazia, até no dia que eu saí da Rock, ele falou, nós vamos continuar aqui, mas o coração tá indo embora. Eu era o coração, eu sou muito gente, assim, a parte... Brincando assim, o match era mais máquina, eu era mais coração. Então acho que ali tinha o meu tempero, assim. Na parte no dia a dia ali, uma coisa que eu pude trazer diferente, mas aí é uma coisa que eu gostei muito quando eu fiz. Eu acho que é muito legal essa contextualização, voltando na gestão de time. Mas é uma diferença porque o match tinha a meta da empresa e tinha as metas de cada vendedor, que é a meta da empresa, que é a meta que o cara tem que bater, e enfim, é diferente. Eu tinha a liberdade de poder criar e a liberdade, inclusive, foi ele que me deu. Mas eu, com o meu time, quando eu tinha o time de Media Enterprise, a gente se reunia semanalmente, o time todo, e a gente definia as metas que cada um ia bater e cada um definia a sua própria meta. E não tinha nada a ver com a meta da empresa. Tinha gente que tava no mês ruim, ou o pipe tava ruim, ou a pessoa não tava legal, ela colocava a meta abaixo e tinha o outro colocando a meta acima para segurar a meta da que colocou abaixo. Tinha o Oak Tree que botava a meta 3, 4 vezes a meta da empresa e batia.
Romero Brito, mesma coisa, botava 2, 3 vezes a meta do time. Tinha galera que botava a meta média, enfim. Mas a gente tinha a nossa meta que cada um se comprometeu a entregar a própria meta. E também não era, essa é a meta que eu coloquei na primeira semana, vai ser até o final. Como ela era uma meta pessoal, a cada reunião semanal, a gente dava uma calibrada. O pipe esvaziou, a venda que achou que ia entrar não entrou, ou chegou uma ótima oportunidade, a galera ia ajustando. Mas no fim, a nossa meta como time era sempre batida e era sempre acima. Tinha as estrelas no time que ajudavam também, mas era sempre acima da meta que a gente tinha que bater como equipe, né? A soma das metas do time, assim. Foi bem massa isso aí também. Doido. Como conceito é algo que eu confesso que eu nunca vi, assim, você ter um modelo de meta que é um pouco mais flexível, né, assim, e como calibrar isso com o time. O que você acha que era o mais positivo disso, assim, na sua experiência? Cara, o mais positivo disso era accountability, que isso gera, porque eu tô propondo a minha meta, e se a meta da empresa é 6, beleza. Mas eu tô propondo 10, eu vou bater 10. Eu tô propondo 5 porque não tá legal, eu vou bater 5. É o segundo ponto. Trabalho em equipe. É um pelo outro ali. A gente, como um time, precisa bater. Você não tá legal, eu tô bem, eu vou segurar o seu, mas nós vamos bater essa porra. Então isso era muito legal. Eu não acho que isso que isso funciona como a empresa fazer a meta dessa forma. Não, tem que ter a meta da empresa, que teoricamente é o piso de onde a gente quer chegar como time. E a gente, como time, vai botar a nossa meta lá em cima, mesmo que alguns do time não estejam no mesmo bom, vai ter outro compensando e essa balança muda. Mas a gente tinha ali como um norte a meta da empresa, que era a meta da empresa, que era levada muito a sério, mas a gente colocava uma meta mais ousada, que era nossa, que criava esse accountability, criava esse um pelo outro no time, que era muito legal. Cara, eu acho muito doido, porque essa é uma demonstração clara de você falando que isso é coração, né? Porque eu particularmente olhando, tipo, de fora, eu falo assim, caralho, velho, tem tanta possibilidade de dar treta, de um cara acomodar, querer colocar a meta mais baixa vários meses em seguida. E eu acho doido porque parte muito do seu princípio de confiar na galera, né, Gui? Com certeza, tem que confiar, cara. Às vezes a gente é empreendedor e é empreendedor sozinho, começa a crescer o time. Às vezes a gente é um vendedor sozinho, começa a crescer um time. E é difícil, mas no fim das contas, eu falo isso muito com o meu time até hoje. Se a gente for virar unicórnio, o que vai fazer a gente virar unicórnio, o que vai fazer o chifre nascer, são as pessoas. É a mágica de cada um que faz a mágica da empresa. Com certeza. Eu acho que o gestor constrói um time, o time constrói a empresa. Então, tem que confiar, tem que contratar gente que é melhor do que a gente, tem que entregar e acreditar que ela vai fazer, tem que mostrar o outro lado do rio, falar que tem que chegar lá e não preocupar se a pessoa vai atravessar nadando, construir uma ponte, fazer um asa delta, qual vai ser. É claro que ela tem que te trazer o que ela está planejando e como vai ser, e vocês alinhar e concordar que faz sentido, mas deixa ela criar e confia que ela vai entregar. Eu acho que, enfim, se eu não puder confiar no time, se eu não puder confiar numa pessoa, é aquela pessoa que está errada. Com certeza. E aí as pessoas não merecem estar naquele time. E a gente tinha um ponto também que a Rock sempre foi um time de elite. É um time muito accountable, um time que bate meta, que bota pra fuder, que comemora no final. E isso é muito importante para esse tipo de coisa funcionar. Porque o cara acomodado, eu acho que ele não continuaria no time, porque isso ficaria evidente, mas eu acho que ele não iria querer ficar, porque ele ia ficar a ave de fora do ninho. A gente fala muito de daily, por exemplo, do nosso lado, porque uma das boas práticas de daily do time, pelo menos assim, num nível muito controlado, é do cara, tipo, realmente que não tá mandando bem, ou ele tem um wake-up call, porque todo dia ele tem que mostrar pro time que ele tá mandando mal, ele tem que apresentar pro time, e aí, velho, se você tá satisfeito mandando mal, você tá no lugar errado. E naturalmente, tipo, esse cara pede pra sair quando ele não consegue, tipo, mudar ou ele não quer mudar. Então é bem nessa linha. E é uma dificuldade de muita gente, né? Porque culturalmente, se você sai de um status quo onde tipo, você não tá acostumado a bater meta, aí você começa a colocar algumas coisas assim, dificilmente
a galera consegue movimentar pra, tipo, realmente virar uma tropa de elite, igual você tá falando, né? Pois é, cara. É porque isso aí entra em cultura, né? Cultura é um trem complexo. Você tem que criar essa cultura tem que ser única, tem que ser original. Se ela for clichê, ela não pega. Se ela for princípios e valores que não são vividos dentro da empresa, ela não pega, ela vira um quadro na parede. Ao mesmo tempo, ela tem que ser o que a gente é. Ela é uma simbiose do que a gente é e do que a gente precisa ser. E de como o time como um todo fala, vamos assumir isso aqui e a partir de agora nós somos isso aqui. E ter essa cultura muito bem estruturada vai passar na contratação, vai passar no dia a dia, vai passar em quem fica e quem sai no fim das contas, né? E todas essas questões de work ethic, accountability, coachability, enfim, curiosidade, inteligência, todos esses pontos eles têm que ser do Robert. São os pontos do Robert, eles têm que ser trabalhados na contratação em primeiro lugar e na manutenção do dia a dia da empresa, e isso tem que ser muito claro para todo mundo, tem que ser respirado por todo mundo, né? E a partir disso que a coisa começa, mas tem que começar de algum lugar. Eu acho que uma coisa que surge muito acho foda isso aí, esse negócio de cultura realmente faz diferença, começa a entender que realmente faz diferença, só que a empresa já existe, já tem um time, e como fazer isso? Eu acho que tem que começar de algum lugar. Acho que tem alguém que fala que a cultura é criada no primeiro trimestre da empresa. Só que muitas vezes você tem um wake-up call de cultura, vamos falar assim, e aí você tem que fazer que aquele momento, que aquele trimestre seja o primeiro trimestre da empresa. E aí, basicamente, é setar com clareza, entender com clareza o que é a cultura, o que é a nossa cultura, quem que nós somos, o que nos diferencia dos outros, o que a gente preza, quais são os princípios que a gente vai tocar aqui. A partir do momento que isso está estruturado, isso tem que ser feito a 4 mãos com um time existente, não adianta ser um top-down, porque não vai pegar. A partir do momento que isso está estruturado, naquele trimestre é o trimestre de onde você vai jogar a própria empresa nessa máquina de lavar. E aí vai no fim desse ciclo, e aí a partir dali, quem não está adequado àquela cultura tem que sair, e a partir dali você tem que contratar partindo daquele pressuposto. Foda. No fim das contas, a cultura é o que vai moldar a empresa enfim, a partir do momento que a empresa cresce, que a empresa fica maior do que a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, o que vai garantir que a coisa continue rodando é a cultura. O Brian Chesky fala muito isso, né? Que é a forma de você gerir, principalmente na medida que a empresa escala, porque ou você vai ensinar para cada um o que ele tem que fazer, ou você tem um conjunto de princípios que deixa claro para todo mundo como tem que ser conduzido, e cada um segue o seu caminho de acordo com o seu objetivo, né? Mas todo mundo alinhado, né? De acordo com esses princípios. E eu acho que tem um elemento nisso que reverbera muito você falando assim como time e como que isso aconteceu, que é uma lógica de que o exemplo, ele arrasta. Demais. Né? E você fazer isso, e você ter os seus superstars no time que fazem isso, e isso vira cultura, e isso vira, cara, gasolina pra galera. E eu acho que isso é um ponto muito legal também, cara. Demais. O exemplo... Pro bem e pro mal. E o impacto da liderança. Pro bem e pro mal. Qualquer coisa. Se você não é pontual, isso se reflete com o seu time. Se você se você se compromete e não entrega, o seu time começa a não entregar. Realmente o exemplo é muito, muito relevante para a construção da cultura, pro bem e pro mal. Claro que eu só dei os exemplos do mal aqui porque a gente tá só falando do bem, mas o contrário também se aplica. É legal porque o próprio Andy Grove que você citou, ele fala muito isso, né? Que é tipo uma das 5 maneiras de você gerir tipo, um time, né? Ele dá uma das 5 ferramentas que você tem. Então você toma decisão, você faz o nudge lá dele, algumas coisas do tipo, mas ser um role model, ser o exemplo do time é tipo um papel essencial na gestão, né? Isso é absurdo, cara. Tem que ser. Izão, e falando então da transição, cara, você passou em vendas, você foi gestor, CEO hoje de uma startup,
que trabalha um modelo totalmente diferente, né, cara? Cara, aonde que você mais apanhou, assim, nessa transição, velho? Cara, tanta porrada. Até triste. Mas eu acho que a parte de ser eu sempre fui executor, né? Venda, querendo ou não, a gente é muito executor. Apesar da venda consultiva, da venda estar cada vez mais com amparo de ferramentas e de análise de dados, de seus ops, etc. O trabalho do vendedor que fecha a venda, ele é muito execução, ele é muito dia a dia. O trabalho do gerente, ele também é muito no dia a dia. Ele está lidando com ele é um pouco mais estratégico, mas ele não deixa de lidar com o dia a dia. Eu acho que um grande aprendizado que o Matt me trouxe para gestão de pessoas é que é igualzinho vender. Você está vendendo as boas práticas, no caso, primeira aula de como ser gerente com o Matt. Ele falou, cara, é a mesma coisa que você está fazendo vendendo. É vender, é igualzinho. Só que antes você vendia marketing de conteúdo, agora você vende melhores práticas de vendas para o seu time. Mas é muita execução, é muito dia a dia, é muito a cada dia e enfim. Um grande desafio foi me tornar o cara das planilhas, né? O maluco das planilhas, entender todas as variáveis da empresa nas planilhas, entender o financeiro, cash flow, DRE, entender como que as variáveis movem a empresa, o unit economics da empresa, e tá por trás disso aí, gerindo isso aí, ter a organização necessária para gerir isso aí, para entender esse mundo dos números, esse mundo das planilhas. Enfim, um exemplo bobo para entender o quanto eu era ruim nisso, foi uma revolução na minha vida o dia que eu descobri que eu conseguia puxar um dado de uma célula de outra planilha para essa planilha aqui. Não de outra aba, mas de outra planilha, né? Que é um import range lá no spreadsheet. Mudou minha vida. Tipo, eu sabia nada, cara. Então, e mesmo quando eu saí da Rock para empreender, na mapa do carro eu tocava marketing vendas, que era muito ainda mais early stage, é fazer venda, fazer acontecer. Execução pura. Então, essa transição porque eu comecei como COO no 12 e agora na gestão da empresa, essa parte de planejador, analítico, analisar os dados para tomar decisão estratégica, ter a visão estratégica da empresa, que é pautada em dados, para decidir onde que a gente está, onde que a gente precisa chegar, qual vai ser o caminho, os macro e micros que a gente tem que ficar na transição o tempo todo. Você está olhando lá para o sonho grande, aí você olha para esse ano, aí você olha para esse mês, são coisas diferentes, se complementam. Essa parte foi dolorosa, assim. No fim das contas é prazeroso, porque você sente a casca construindo, né? Mas o processo, principalmente dessa mecânica de unit economics e financeiro, para mim foi difícil. No fim das contas é bom, né? Hoje eu gosto bastante disso, mas essa transição ali vai ser um cara mais... A galera fala que quando você troca, porque a gente tá falando de perfil de personalidade, né? Tipo de personalidade mesmo, assim, comportamental. Todo mundo fala que trocar esse tipo de personalidade é doloroso por natureza. Quando você faz isso com uma baita de uma responsabilidade nas mãos, aí é mais difícil ainda, né? Porque de vez em quando você troca, por exemplo, você tá na faculdade ou alguma coisa do tipo, você troca tipo, de um semestre para outro de acordo com o perfil de matéria, exato, ou de alguma coisa do tipo, ou até ao longo da vida, mas assumir muita responsabilidade de ter que render, fazer, ter a pressão. Mas acho que parte do aprendizado da pressão de vendas também, de você estar sempre tipo, tendo que correr atrás da meta, mês a mês se virar, segura um pouquinho, né? Facilita um pouco. Demais, cara. Eu sou muito feliz de ter sido vendedor antes de entrar para gestão. Ensina várias lições muito importantes e essa aí é uma delas. Assim, eu acho que ter essa garra, ter esse grit, né, a perseverança de continuar indo para cima, isso é imprescindível e faz parte do caminho. Eu acho que é realmente a questão mas a gente, no fim das contas, a gente é meio maluco, né? A gente gosta dessas coisas, dessa pressão e tal. Eu sou, muitas vezes, tipo assim, eu sou movido a isso, eu preciso disso para que eu movo.
Mas foi muito louco, cara, porque no 12 inicialmente eu ia entrar assim, eu ia começar uma operação de venda B2B, estruturar essa operação, contratar um gerente, estruturar a operação de venda, para ir virar um COO, para ir eventualmente virar um CEO, com todo um processo para isso acontecer. Só que, tipo, com 3 meses de 12, o Dieguinho falou, cara, esse negócio tá tomando uma proporção meio cabulosa, eu não tô dando conta de segurar a Rock 12 ao mesmo tempo, tô engargalando na operação, toca o barco. Toma. E te vira. E ele já tinha uma operação rodando, já tinha uma operação considerável rodando, tanto de receita quanto de custo, extremamente apertada a correlação ali. E aprendeu do beabá até tudo que eu tinha que aprender. Foi muito louco, cara. Mas foi uma montanha-russa divertida, assim. Eu acho que doloroso, igual você falou, sempre é. Eu acho que aquela parada de... Assim, o rei dele fala daquele jornada do herói consecutivas, fazendo a linhazinha de telefone. A gente pode fazer uma analogia com Rock Balboa, com a borboleta mesmo, né? Aquele processo do casulo vira borboleta, mas na verdade no nosso caso como seres humanos a gente faz isso várias vezes ao longo da vida enquanto a gente vai evoluindo, e quebrar a casca dói, né, cara? É um processo doloroso, até que você sente a casca forte, entende que, pô, toda a luta valeu e agora tem uma casca forte segurando aqui. O processo de quebrar a casca que a gente já tem, quebrar a casca, literalmente como o rei dele coloca, é chegar no limite e quebrar o limite. É igual o exercício físico, né? Pra gente dar esse passo é doloroso. Cara, eu vou te falar uma coisa que eu tenho orgulho até de falar, velho. Porque, pra quem não sabe, o Gui achava que eu era arrogante quando ele me viu pela primeira vez. Você já falou isso já. É porque eu ia na Rock, aí eu não conhecia o Gui, e ele falou assim, pô, esse cara não cumprimenta, não sei o que, mas eu ficava sem graça, velho. Chegava num lugar, tava cheio de gente, eu não saía cumprimentando todo mundo. Se fosse o Arthur, ele faria isso. Porque o Arthur, ele é galeroso, ele sai cumprimentando todas as pessoas. Eu fico meio sem graça, eu não gosto de estar em lugares com pessoas demais, não. Só fala com o clubinho ali, é só com o high level da Rock, isso aí. Não, e aí, a gente começou a trocar muita ideia mesmo no RD Summit, inclusive, né? E você tava, assim, eufórico, excitadíssimo, porque você tava fechando a maior conta da história da Rock naquele Summit, né? Hoje em dia é fichinha lá, né? Na época era um negócio bom, dava quase um ano de meta batida. Foi massa pra caramba, velho. Não, eu lembro de ser louco, tipo, no RD Summit, a gente ficou trocando muita ideia, conversando pra caramba, e aí, meses depois, mantendo contato, fui conversar contigo, indo pra mapa do carro. Então, tipo, você tava indo pra quero comprar, virou mapa do carro, a gente trocou algumas ideias ao longo do caminho. Meses depois, a gente foi no Academia do Café. Onde que é? Academia do Café, não é? A gente foi tomar um café e você tava me contando de você, tipo, conversando com o Dieguinho pra ir pro 12, velho. E é muito louco ver, tipo, a jornada, assim, velho. Porque eu sabia da sua história antes de te conhecer e sei até agora. Cara, é muito louco, velho. É um orgulho demais de ver tudo isso, aí velho. A gente teve um touch point, né? E a época que você tava como estagiário do Starline, eu era estagiário da Samba. Então, tipo, a história é, tipo, meio similar ao longo da curva. Legal porra, demais. mas é doido demais, Gui, velho. Orgulho demais. Pô, prazer tá compartilhando aí o caminho com você, cara. Vamos pra cima. E eu acho ainda mais legal, porque pra quem não sabe, conta um pouquinho pra gente do 12 Min, velho. Só que, só repara uma coisa. Quando a gente fala de livro ser importante, olha o tanto de livro que a gente citou ao longo do caminho, o tanto de livro que o Gui citou ao longo do caminho. Então, se você fala que o cara não tem propósito em relação ao que ele faz, você tá, tipo, mentindo absurdamente. Porque se tem alguém que gosta de ler, e que eu sei que gosta de ler também, é o Gui, velho. Conta um pouquinho do 12 Min só pra galera saber exatamente o que você faz hoje, velho. Legal. Bom, o 12 é um aplicativo de microlearning. A gente oferece resumos de livros em áudio e texto. A ideia de aprendizado on the go, é você aprender no caminho para o trabalho, você aprender entre um compromisso e outro. Basicamente, a nossa insatisfação surge de 3 dores principais. A primeira, e para mim a mais grave, as pessoas têm aprendizado como um fardo, principalmente a leitura como um fardo, por causa dessa pegada. Eu acredito que isso vem muito da forma como a gente aprende, vem muito do ensino tradicional que a gente tem, onde é obrigação, você vê o estudo como obrigação, você vê a leitura como obrigação,
culturalmente falando, a gente não tem uma cultura de incentivo a aprender por conta própria, de incentivo à leitura. Então a gente só vê, tipo assim, você tem que ir para a escola e depois você tem que fazer o dever de casa e tem que ser na cadeira mais dura da casa que você vai fazer o dever de casa. Você só pode fazer qualquer coisa depois de ter ficado 5 horas na escola, se você fizer o raio do dever de casa. Então a gente aprende que eu sou obrigado a cumprir aquela obrigação chata pra caramba que ocupa a minha vida, que é a escola e depois a faculdade, mas se eu concluir isso aí, acabou, eu tô feito na vida. E aí a gente descobre que não é assim, que a gente precisa aprender, que a gente precisa se desenvolver, só que não existe esse hábito, não existe essa rotina, é visto como uma coisa chata, desgastante e acaba se perdendo, né? E se por um lado, nesse momento a gente descobre a chave que é o aprendizado, que eu acho que assim, desigualdade social, cara, começa no mindset. A partir do momento que você descobre que você é capaz de aprender qualquer coisa, você descobre que você é capaz de ser o que você quiser, de fazer qualquer coisa, de entender ali como funcionava a mecânica de uma pessoa que você admira ou do que foi e seguir aquele caminho, porque você é capaz de aprender qualquer coisa. A partir do momento que você entende isso, você desbloqueia o seu potencial. E ao mesmo tempo, quando você descobre isso, na maioria das vezes o tempo é a sua rotina e tudo que você tem que fazer, e o fato de você não ter o hábito, de você não ter aprendido a aprender, de você não ter aprendido a desenvolver esse hábito de se desenvolver, a sua rotina já toma conta da sua vida. E aí você tem a mulher, o cachorro, a casa para cuidar, você tem o trabalho, você tem a família, você tem os amigos, e aí as pessoas que não conseguem encontrar tempo para aprender, mesmo aquelas que descobrem essa importância, né? Então, o primeiro ponto é o aprendizado como um fardo, o segundo ponto é o tempo como uma barreira para quem precisa se desenvolver, para quem precisa estar constantemente aprendendo, e a terceira é as pessoas não saberem o que aprender, porque hoje é pelo excesso, é tanta informação, é tanta coisa, centenas de milhares, para não falar milhões de artigos sobre qualquer assunto que você imaginar, e saber o que aprender em seguida e qual path de aprendizado você vai construir. O 12 nasce para suprir essas 3 lacunas, né? A primeira é trazer os conceitos-chave dos melhores livros de uma forma simples de entender, de uma forma didática, sem muita tecnicalidade, sem aquele linguajar rebuscado, e trazendo de uma forma mais simples, para mostrar, cara, pode ser prazeroso, pode ser divertido, aproximar as pessoas do universo da leitura, fazer as pessoas terem um ahá quando ouvem um microbook e falar, cara, isso é do caralho, eu preciso aprofundar nisso, eu preciso ler esse livro. E aí a gente muitas vezes, hoje não mais, eu acho que de tanto bater e rebater nisso aí, mas muita gente fala, pô, essa coisa pra preguiçoso, nossa, você tá matando o livro. Isso acabou muito, né? Cara, se você tem uma pessoa que não lê nada, que não aprende nada, que não é acostumada a aprender, e ela vive a vida dela como ela sempre viveu, e ela gasta a maior parte do tempo dela, que é o tempo que o 12 minutos é utilizado, é no trânsito, é no intervalo entre um compromisso e outro, é na reunião atrasada, ela usa a maior parte do tempo dela em rede social ou ouvindo música. E aí você tem a mesma pessoa, passa a ouvir, ela pega 12 minutos desse tempo que ela gasta no celular e ouve um microbook todo dia. No fim das contas, quem você acha que vai estar mais próximo do mundo da leitura? Quem vai acabar comprando um livro, cara? Eu acho que é bem esse ponto. Então a ideia é aproximar desse universo e mostrar que pode ser prazeroso. E o segundo é otimizar o tempo. É essa pegada do microlearning, de aprender algo nesses pequenos momentos, nesses pequenos intervalos, que a nossa rotina é muito corrida, o nosso dia é muito corrido, mas no fim do dia o brasileiro passa quase 5 horas por dia no smartphone, a maior parte desse tempo em rede social. Que horas que é esse momento se a nossa rotina está tão corrida? É no trânsito, é na ida para o trabalho, na volta para o trabalho, depois do almoço, uma reunião que atrasou. Então é a ideia de trazer e de transformar esses micromomentos em experiência de aprendizado. Cara, foda. Eu te falo porque, pra mim... Tá com o pitch afiado ele, né? Tá. Afiadíssimo. Até hoje, né? O pessoal do Google treinou a gente nesse pitch. Não, mas eu acho legal porque, pra mim, pelo menos, até, tipo, como pessoa que gosta de ler e que não tem tanto a treta, tipo... O primeiro ponto ainda é muito útil. Eu tava falando de passear com meu cachorro, por exemplo. É o momento de eu, tipo, pelo menos passar por um livro que eu quero
por exemplo, eu tenho interesse em ler, será que vale a pena ou não? Será que eu vou priorizar ele agora ou não? Eu consigo pelo menos economizar muito tempo. Mas eu acho legal que o primeiro desafio que você falou aqui em relação a realmente a gente aprender a gostar de aprender, é uma das coisas mais fodas. Eu vi um tweet recentemente já tem alguns meses, do Paul Graham, que é o founder da Y Combinator, né? E ele contando que, tipo, uma das coisas que ele faz com o filho dele, desde que os filhos dele são pequenos, mas que ele fazia com o filho dele em específico, é uma das coisas mais legais, que um cara conta que sempre que ia numa cafeteria de manhã tomar café, ele via, tipo, um cara com um filho pequenininho, e aí direto o filho dele tava, tipo, no ombro dele, sentado ali, tipo, no ombro dele, não sei o quê, e aí ele abria todas as lixeiras com o filho, e o filho olhando, apontando, falando coisa, não sei o quê, e era assim, regra, todos os dias. Ele falou, cara, meu filho era doido, ele queria ficar abrindo lixeira, ele gostava disso. E se eu mato nele a vontade de, tipo, aprofundar em coisas que ele gosta, eu tô matando nele aquilo que eu quero que ele desenvolva pro resto da vida dele, saca? E ele falou assim, cara, como pai, meu trabalho era meio que esse. Eu não conseguia ficar em casa o dia inteiro, mas a hora que eu tava com ele, que era, tipo, um horário de manhã que eu tirava pra estar com ele, ele gosta de lixeira, a gente vai ficar fazendo, tipo, abrindo e fechando tampa de lixo, velho. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Ele falou, depois disso, ele começou a ficar apaixonado com o trem. Eu comprei tudo que eu podia, eu dei livro, a gente entrou na internet, eu olhei, eu aprendi sobre trem com ele, a gente montou, tipo, brinquedinho de trem. E depois disso ele passou a ter outras paixões. Mas isso é um negócio legal, porque recentemente eu dei um feedback disso pra um cara num processo seletivo, que ele falou, velho, cheguei um momento da vida que eu quero, tipo, parar de ser um cara braçal e eu quero ser um trabalhador de caneta, que trabalha com a mente. E ele falou isso, eu achei a história do cara legal, ele falando, tipo, da vontade dele. E o que ele falou comigo, tipo, ao longo do caminho dele eu tenho muita vontade de fazer alguma coisa acontecer. Mas ele nunca teve paixão por nada, saca, velho? E aí vai de você confiar nele ou não, de você, tipo, falar assim, e aí, você vai ser capaz de ser assim agora? Você vai, tipo, passar a ser consistentemente assim, aprender a ser consistentemente apaixonado por aprender? Então, tipo, é muito doido fazer isso, velho. Eu acho que, porra, congrats, irmão. É isso, cara. Eu acho que o exemplo é excelente e essa é a pegada. A gente mover essa agulha, a gente ajudar nessa missão aí do self-improvement, da pessoa saber que ela é capaz de escolher para onde ela quer direcionar, qual caminho ela quer traçar e que ela é capaz de aprender o que ela precisa para estar apta a trilhar esse caminho. E eu vejo, cara, é bizarro, eu vejo na minha geração, pô, tem 28 anos de idade, tem amigos aí até mais novos, querendo pegar qualquer emprego e não são pessoas que estão... Pô, porque existe um momento que você está precisando de grana e você precisa pegar a oportunidade que vem para você começar a construir uma estrutura para você poder dar um próximo passo. Mas é totalmente diferente de você falar, tipo assim, eu vou pegar o que tem porque como quem diz, eu não sou... Eu tenho que pegar o que sobrar para mim, o que der para mim, o que me aceitarem. E aí ficar naquilo ali pro resto da vida. E eu ver isso em gente jovem, cara, é triste pra caramba. A gente vê que o desafio, pô, gente mais nova que nunca pensava nisso na minha época, hoje tá pensando, gente mais velha tá pensando em, cara, como que eu vou me realizar? Como que eu vou realizar? Recentemente eu fiz um webinar com o Elias Awad, o cara foi repórter esportivo foda, depois ele virou biógrafo foda, fez várias biografias massas, o cara fundador das Casas Bahia, o cara do Oscar e tal, o cara fez várias coisas foda, e aí a gente fez um webinar sobre carreira, transição de carreira e tal, e aí pô, me bateu muito, o cara ele falou, cara, eu tenho 42 anos, tenho 2 filhos, sou casado, tô totalmente infeliz com o que eu faço, com a minha carreira, eu tô morrendo de medo de tentar e de não conseguir segurar a onda, de não conseguir sustentar a família, eu falei, porra, me bateu muito forte isso, porque tipo assim, o cara de 42 e o cara de 17 estão com a mesma dor, cara. As pessoas querem entender como que eu posso fazer para ter uma vida mais cheia de significado, como que eu posso fazer para me realizar, e a realização é ter dinheiro para realizar meus sonhos e ao mesmo tempo fazer alguma coisa com propósito, e utilizar o que eu tenho de melhor, da melhor forma possível, para exponencializar o resultado. Então acho que a pegada que a gente está correndo atrás é de ajudar nesse processo. Muito massa, velho. Congrats. Vamos pra cima. Mano. É isso, vamos pra cima. Valeu demais, Islão. Tamo junto. Acesse www.outboundmarketing.com.br.